Olá, hoje nós vamos tratar então sobre os conceitos de infraestrutura verde, trama verde e azul, que se refere a ações alternativas, talvez até alguns manejos, corretos de bacias hidrográficas urbanas, em sua grande maioria, né? Essa é uma disciplina que faz parte do curso de pós-graduação em de sustentabilidade no ambiente construído, aqui do IFES Campus Colatina, dentro da disciplina de urbanismo sustentável. Então, ela foi desenvolvida, esses slides foram desenvolvidos por mim e pela professora Renata, que é também uma das especialistas e pesquisadoras dessa área aqui no Campus Colatina. Bem, nós vamos iniciar então esses conceitos, alguns elementos e benefícios que as práticas, as técnicas, as tipologias de infraestrutura verde conectadas, formando uma trama verde e azul, podem trazer para as nossas cidades. Então vamos lá. Bem, as nossas cidades hoje, elas se tornaram ilhas de calor. O que quer dizer isso? Nós artificializamos muito a superfície do solo em núcleos habitacionais densamente povoados. Então, o que na natureza se faz de forma equilibrada, balanceada, as nossas cidades elas se tornam verdadeiras estufas. Por quê? Durante o dia, o calor é absorvido muito intensamente pelas edificações de concreto, de cerâmica, de asfalto, enfim. E esse calor ele fica refletindo durante muitas horas da noite. Então, enquanto durante o dia as temperaturas, por exemplo, em regiões mais verdes, elas são mais amenas e durante a noite elas são mais frescas, vamos dizer assim, nas nossas cidades, durante os dias elas são muito intensas e durante a noite demora-se muito tempo para você ter uma temperatura razoável para poder dormir, né? Eu me lembro num apartamento que eu morava, o meu quarto ele ficava voltado para o sol da tarde, aqui em Colatina. Então, assim, o quarto ele refrescava para poder dormir lá pelas 2 horas da manhã. Então, as paredes ficavam quentes, a temperatura quente até muito tarde da noite. Quando a gente vai para a época fria, as paredes esfriam, os pisos esfriam, então, assim, intensifica-se também os problemas de frio, né, nessas regiões. Então, os extremos aumentam. Então, a gente não tem só ilhas de calor também, a gente artificializa as temperaturas internas. Então, uma das coisas que a infraestrutura verde e as técnicas de trama verde e azul para reconectar o verde e o azul da água às cidades é você aumentar a permeabilidade do solo e controlar a temperatura e a umidade do ar dentro das cidades. E isso faz com que a gente crie climas mais amenos. Uma cidade mais verde, mais coberta por vegetação, ela facilita a interceptação da água da chuva. Então, os picos de drenagem que acabam acontecendo nas épocas de verão são reduzidos. Por quê? Porque o tempo de concentração de água no sistema ele aumenta, né? Então, até que a água seja amortecida pelas folhas, sejam absorvida pela vegetação, tanto superficialmente como subsuperficialmente, a quantidade de água infiltra muito mais do que em regiões densamente povoadas e impermeáveis. Então,
essa interceptação ela diminui o impacto na rede de drenagem urbana. Proporciona sombra, né? A temperatura em locais sombreados em detrimento a locais não sombreados pode variar cerca de 5 a 10 graus Celsius a menos. Funcionar como corredores ecológicos, né? Então a gente garantiria a união entre manchas verdes nas cidades, né? Conectando parques, ruas, avenidas. Então aumentaria sombreamento e também possibilitaria um corredor ecológico para alguns animais que se locomovem pelas vias arbóreas, né? Então, puleiros de pássaros, mamíferos, enfim, insetos, por que não, né? Polinizadores que auxiliam na, na manutenção, né? Da vida nas nossas, o fluxo gênico, né? Nas nossas cidades. As nossas cidades hoje se comportam como verdadeiras barragens aos fluxos gênicos naturais, tanto de fauna quanto de flora também. As sementes elas têm muitas dificuldades de serem dispersas nas nossas cidades concretadas, né? A arborização urbana ela contribui também como barreira contra vento e ruído, né? As nossas cidades têm se tornado cada vez mais fontes de ruído, né? Alta luminosidade, então assim, para cidades que são pintadas de branco, por exemplo, dependendo do sol do meio-dia, você não consegue nem ficar com os olhos abertos de tamanha intensidade luminosa que chega aos seus olhos, né? Sem contar que se tornam também barreiras contra ventos intensos, o que impede, por exemplo, nuvens de poeira, ventos tão intensos que podem atrapalhar, derrubar sinalizações, enfim, pode atrapalhar o funcionamento da cidade, né? A gente teve o caso daquela tempestade de poeira que aconteceu em São Paulo, por causa de manejo inadequado de bacia hidrográfica rural, e essa nuvem de poeira acabou alcançando algumas cidades, né, da região metropolitana de São Paulo, e isso causou bastante problema, né? Tempestade de poeira podem diminuir significativamente a visibilidade, né? E aí alguns acidentes até de trânsito, enfim, podem vir a acontecer. A árvore, ela serve como, ela é um pulmão do sistema aéreo, né? Então, além de diminuir a poluição do ar, ela trabalha com o sequestro do carbono que as nossas cidades têm produzido em cada vez mais, em níveis cada vez maiores, né? Então, elas favorecem a qualidade do ar. Então, ter um sistema de flora bem instaurado, bem implantado, ela pode favorecer também a qualidade do ar das nossas cidades. Estudos têm comprovado que cidades mais verdes têm uma população mais saudável, principalmente do ponto de vista psicológico, né? Essa reconexão dos humanos com a natureza tem causado impactos positivos na saúde humana, né? Alguns médicos têm alertado para que as pessoas voltem a se reconectar com a natureza para que relaxamento, diminuição de nível de estresse, até para questão de saúde respiratória, saúde mental, enfim.
Então, ter uma cidade mais verde proporciona uma qualidade de vida melhor para as populações. Existem alguns problemas de pesquisa, né, com relação à verdadeira implantação da trama verde-azul, de infraestrutura verde nas cidades. O primeiro deles é uma questão dialógica entre profissionais, né? A urbanização tem sido feita ao longo das últimas décadas, das últimas gerações, principalmente por engenheiros e urbanistas tradicionalistas, né? Engenheiros sanitaristas, engenheiros de tráfego, engenheiros civis e urbanistas que trabalham a questão mais tradicional de uso e ocupação do solo, com novos empreendimentos imobiliários, enfim. E nessa toada não entra a questão de se dialogar com os especialistas da área biológica, né? Por exemplo, a experiência que eu tenho de diálogo com biólogos são experiências muito complexas. A área de exatas ela tem uma dificuldade muito séria de conversar com a área de biológica, com a área de humanas, por causa da falta de pragmatismo, falta de objetividade, né? Talvez essa seja uma falha de quem tem a formação de exatas, né? A gente tende a ser mais prático, enquanto a área de humanas e biológica tende a ser mais teórico, né? A ideia é convergir o diálogo para que se tenha respostas melhores, né? Então, por exemplo, quais são as melhores espécies de árvores para se colocar dentro das cidades para que não atrapalhe o funcionamento da cidade, né? Qual é a tipologia arbórea para cada local? Existe ou não compatibilidade com a infraestrutura urbana que já existe, de água, esgoto, energia elétrica, própria drenagem urbana, sistema viário, enfim, existe compatibilidade? Qual que seria a melhor forma de compatibilizar? E não pode deixar de existir também, se a gente está tratando de questão de renaturalização das nossas cidades, tem que haver uma variabilidade muito grande, uma variedade muito grande de espécies, né? Que conversem entre si, que se complementem, como um funcionamento de uma floresta, né? Para que garanta a biodiversidade faunística, mas também que garanta o fluxo gênico, o fluxo ecológico de espécies, não só de fauna, não só de flora, como também de fauna, né? Então, vamos para a questão da arborização urbana, um trabalho que foi desenvolvido aqui no IFES Campus Colatina pela Bárbara, em 2017, curso de Arquitetura e Urbanismo. Ela identificou aqui na região central de Colatina 42 árvores, né, plantadas dentre esse recorte espacial que ela fez. A recomendação da literatura para garantir a variedade de espécies, para garantir uma mínima biodiversidade faunística, é que uma espécie não tenha mais do que 10% de número, né, de quantidade dessa espécie. Então, se a gente for pensar assim, se o máximo é 10%, é para garantir em 100%, no mínimo 10 espécies diferentes, né? Nesse trabalho da Bárbara, ela descobriu que 30% da flora existente é de uma única espécie, que é de Oiti, né? E isso já demonstra a falta de planejamento com relação a essa questão de disposição espacial e de disposição quantitativa de espécies nesse recorte que ela fez. A tipologia das árvores são as mais variadas possíveis, né?
Então, tem de copas maiores, de copas menores, de copa arredondada, enfim. Então, tem a tipologia aérea, mas também tem que se pensar da tipologia do sistema radicular, né, das raízes das plantas. Se você coloca uma árvore de copa muito grande em áreas de ventos preferenciais, você está querendo que a árvore caia. E uma árvore caindo, dependendo da rodovia que ela está situada, ela vai impedir todo o fluxo viário daquela área. Então, talvez naquele local a tipologia seja mais longilínea, né? Em contrapartida, árvores que têm o sistema radicular muito agressivo, né, que se espalha muito rápido, pode impedir que a rede de drenagem de água pluvial funcione. Então, tem que ter esse entendimento, não só civil e da estética, né, mas também do funcionamento biológico, né, fisiológico da planta, para que se haja uma conversa. Então, assim, não existe hoje, vamos dizer assim, trabalhos que falam assim, não, na cidade tem que para o bioma Mata Atlântico, para a região de Colatina, as espécies ideais são essas, essas e essas nesse tipo de caso. Então, é uma questão que requer muita pesquisa. Tá? Um exemplo de foto, né? A Avenida Nova aqui, a Avenida Moacir Dalla, foi plantado ao longo dela inteira uma única espécie, que é a espécie do tipo sombreiro, né? Uma espécie bonita, mas ecologicamente não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum. Ali na região da Praça Municipal, em frente à Câmara Municipal de Vereadores aqui de Colatina, a gente tem árvores de grande porte já, muitos ipês, né? Mas só que as árvores funcionam para quê? Apenas para sombra. Já é um ganho significativo, né? Só que se você olhar a parte do sistema radicular da planta, está toda impermeabilizada. A quantidade de água que é necessária para que o sistema radicular funcione corretamente, ela foi impedida a partir de pavimentação. Então, é quase um crime que está sendo cometido contra a vida dessa árvore fazer desse jeito, né? Para se ter uma ideia, assim, não é 100% dos casos, mas a dimensão da copa de uma árvore, se você fizer um espelhamento, vai ser a dimensão do sistema radicular que essa árvore precisa para se manter de pé, para garantir naquele clima, naquele tipo de solo, enfim. Então, se você olha a copa da árvore e compara com o tamanho do um espaço que foi deixado para infiltração de água, aí, esse sistema realmente ele não funciona. Um outro problema grave que a gente tem nas nossas cidades aqui no nosso país é a rede elétrica aérea. Além de esteticamente ser muito feia, ela impede o desenvolvimento da grande maioria das árvores, né? E quando as árvores alcançam o sistema elétrico, o que é feito? Uma poda drástica, né? Como essa apresentada na figura. Coitada da árvore, né? Para se recuperar de uma poda dessa daqui. Deixa só o cotoco da árvore. Então, o que vale mais a pena? Deixar o sistema elétrico intacto. Né? Então, não se pensa cidades hoje no Brasil que contemplem árvores, porque para todo lado que você olha em cima das ruas tem uma rede elétrica muito mal distribuída, né, que impede o crescimento das árvores. Então, talvez a tipologia melhor nesses locais não seja essa que foi colocada, por exemplo, aqui é uma árvore com o nome popular pata de vaca, né, totalmente destruída pela poda que foi feita.
Professor, então como que se faria? Em países em que o desenvolvimento ambiental das cidades, né, a reconexão ambiental das cidades é prioridade, as redes elétricas elas tendem a ser mais bem planejadas, em sua grande maioria de forma subterrânea, tá? Por que não é feito no Brasil? Porque a rede elétrica aérea é muito mais barata, de muito mais fácil manutenção, se for feita de forma aérea do que se for feita de forma subterrânea. Então, isso requer um planejamento muito grande, né? Mas empreendimentos novos poderiam ser pensados nessa ótica. Uma árvore mal posicionada pode impedir a iluminação pública de funcionar, então pode gerar muitas sombras à noite, né? A gente teve um problema sério desse aqui no campus Colatina, tinha um pé de manga posicionado justamente embaixo da iluminação do morro aqui do campus. Então, alguns contraventores, né, ficavam esperando alunos saírem de noite aqui do campus para cometerem crimes, né? Então, esse é um dos exemplos graves que a iluminação pública competindo com a, a vegetação. Bem, para que serviria, então, as tipologias de infraestrutura verde? Para fazer essa reconexão ecológica das cidades, né? Trazer mais verdes para dentro da cidade e garantir que a hidrologia do sistema, bacia hidrográfica urbano, funcionasse. Então, eu vou apresentar alguns exemplos de tipologia e a função delas. Tá? Primeira tipologia é o jardim de chuva. O que são jardins de chuva? São áreas das vias públicas que são destinadas para infiltração, recebimento das águas de escoamento das vias públicas. Então, aqui, por exemplo, tem um asfalto, tem uma guia para a entrada de água, ela entra para esse espaço que é chamado de jardim de chuva. Aqui vai haver um acúmulo dessa água, a maior parte da água, a ideia é que infiltre no subsolo, né? Então tenha um tempo de detenção maior no sistema, e o excesso dessa água aí sim vai para a rede pública de drenagem, ok? Um exemplo de um jardim de chuva que funciona já, né? Lá no Centro de Convenção de Portland, nos Estados Unidos, né? Ele é feito ao redor desse centro de convenção. Então, assim, a água da chuva bate no telhado e na estrada em volta e ela vem para esse jardim de chuva. Então, ele é feito todo em desnível, é aproveitado a parte paisagística. Então, você atrela funcionalidade à estética. Então, tem uma funcionalidade hidrológica, ambiental, à estética do local, né? Aqui é numa rua, né? Que existe em Portland também. Então, parte das vagas de carro se transformam em jardins de chuva, para que haja um acúmulo dessa água, passa pelo jardim de chuva e o excesso vai para a rede de drenagem do sistema, né? Serve até como tratamento preliminar da água, né? Porque as nossas vias elas ainda têm na sua drenagem das chuvas muito óleo e graxa. Então esses jardins servem também como detenção de parte dessa poluição ambiental. Aqui, como que é na prática um jardim de chuva instalado, né, na rua supracitada. Ok? Bonito, né? Eu particularmente gosto muito. Os canteiros pluviais são jardins de chuva, só que num porte menor, tá? Num porte menor. Então, ele serve tanto para recolher o excesso da chuva das ruas, como também os excessos de chuvas dos telhados das casas, tá?
Então, aqui eu tenho o jardim de chuva na calçada, ele não toma espaço das vagas de garagem, né? Então, ele recolhe água tanto das estradas como também dos prédios ao seu redor. Então, a água não vai direto para a rede pública, ela passa por esses elementos que funcionam como elementos paisagísticos, estéticos, mas também ambientais. Okay? Você pode trabalhar ele da forma que você quiser. Quando está chovendo, eles ficam secos, então a vegetação fica mais exposta. Quando está chovendo, ele alaga e só o excesso que é drenado para a rede pública. Biovaletas. Biovaletas seriam, perdão, seriam caminhos, né? Mais extensos, de extensão linear, né? Então, eles são maiores ao longo das vias, né? Tem o mesmo processo de elemento filtrante, só que ele é ao longo da via. Então, ao invés da gente direcionar toda a drenagem da via para as sarjetas e bocas de lobo, a gente drena parte delas para as biovaletas, né? Então, ela é longilínea, ela é ao longo, né, da estrada. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma estrada. Eu diminuo a largura da estrada e nas laterais eu coloco como biovaletas. Então, aqui é como era antes, como ficou depois. Então, até a velocidade de tráfego aqui diminui, porque eu faço a estrada ficar mais curva. E eu utilizo as biovaletas ao longo da estrada, né? Então, aqui a gente consegue ver o sistema de biovaletas ao longo da estrada, num projeto paisagístico, né? Então, a gente tem as vagas de garagem mais inclinadas, de acordo com as casas, né, as propriedades aqui. Então, não tem tantas vagas de garagem na rua, e a gente utiliza a própria rua como elemento de filtragem e infiltração. E a foto, como ela não dá nem para perceber. Aqui já é uma rodovia, né? Onde a gente tem a biovaleta como se fosse um canteiro. Pensa na Avenida Getúlio Vargas de Colatina, né? O nosso canteiro ele é um canteiro suspenso no meio da avenida. Se ele fosse uma depressão e encaminhasse a água para dentro dele, ele funcionaria como uma biovaleta. Okay? É uma biovaleta em estacionamentos de centros comerciais, né? Também funcionam muito bem. Aqui uma biovaleta numa rodovia, numa estrada inclinada, né, com a declividade grande, e aí você vai colocando sistemas de barramento para que a velocidade da água seja contida ao longo do escoamento. Bem, bacias de retenção são lagoas, tá? Lagoas. Eu posso uma biovaleta chegar numa bacia de retenção. Eu posso canteiro pluvial, eu posso um jardim de chuva, ir para bacias de retenção. Então, essas bacias de retenção ocupam áreas maiores. Elas têm que acontecer em parques, em áreas, em lotes pré-determinados para que isso aconteça. Além de um elemento paisagístico muito belo, ela tem uma função de armazenar em grande escala, grande quantidade, a água de chuva. Então, o funcionamento é assim: vem o escoamento pluvial, passa por uma bacia de detenção primeiro, tá? Essa bacia ela serve para sedimentar areia, enfim, que está nas vias, e também separar água e óleo, porque vem muito óleo, né? E aí, dessa bacia de sedimentação, né, de separação de água e óleo, o excesso eu encaminho para a minha bacia de retenção. Então, aqui um exemplo de um parque em Portland, em que foi instalada uma bacia de detenção, além de ser muito belo, né?
o projeto como foi concebido. O teto verde também é um elemento de infraestrutura verde, né? Por que se tem tetos verdes? As nossas cidades não se transformaram em selvas de pedra? A ideia é que nessas selvas de pedra, o teto verde imite as copas das árvores. Então, a água vai ser amortecida no telhado e não, agora para vocês que é mais fácil de falar, o coeficiente de escoamento de um telhado é praticamente 1. Então, transformando em teto verde, eu transformo o coeficiente de escoamento em 0,3, 0,2, dependendo do teto que eu colocar. Então, muito da chuva vai ser amortecida nesse teto. O excesso vai para a água pluvial. Além disso, a vegetação tem um papel de filtragem. Então, ela filtra essa água e a água armazenada dos telhados ela já vai ter riquezas de nutrientes e riquezas minerais do próprio solo, que se coloca nos tetos verdes, tá? Nos tradicionais. Então, eu reduziria bastante o impacto das chuvas nas cidades. Isso aqui é um exemplo de teto verde que você olhando nem parece que é um teto de algum lugar, né? Isso aqui é um outro exemplo de teto verde, quase uma floresta, né? Os tetos verdes podem ser feitos também com vasos de plantas bem distribuídas, desde que as copas das plantas sirvam como se fosse um jardim suspenso, tá? É numa estrada lá no Canadá, e aí aqui são prédios. Então você passa nessa estrada, nessa skyline, e você vê os tetos verdes funcionando como um jardim suspenso. Aqui alguns serviços ambientais que essas tipologias de infraestrutura verde cumprem, né? Eu vou colocar mais as funções ambientais, tá? As ecológicas e implicações sociais, depois eu gostaria que vocês lessem com mais cuidado, logicamente no questionário que eu vou colocar, talvez eu cobre alguma coisa para vocês lerem, tá bom? Mas nada demais. Então, função. A infraestrutura verde serve para interceptar, absorver e refletir radiação luminosa. Serve para bioinfiltração da água, contenção do processo erosivo, infiltração da água pluvial. Eu posso trabalhar esses movimentos das massas de ar nas cidades, impedindo essas ondas de calor convectivas. Isso automaticamente vai diminuir a intensidade de chuvas nas cidades, né? E eu posso permitir fluxos de organismos vivos entre os fragmentos rurais e o meio urbano. Eu posso conectar toda essas manchas verdes. Então, se isso vem a acontecer, vem a calhar, as pessoas da cidade vão ter mais contato com os animais, com algumas espécies mais variadas, né? Isso favoreceria bastante essa reconexão do humano com o natural. Ok? Bem, existem conflitos? Existem. Por isso é que a gente tem que debater muito o assunto, é uma ideia relativamente nova. Essa linha de pesquisa tem nascido nos últimos 5 anos aqui no campus, né? Por exemplo, essa daqui é uma imagem de uma planta que tem na fachada da casa da professora Renata, né? Muitos moradores defenderam tirar essa planta porque ela é feia, porque ela diminui o espaço de caminhar, enfim, área útil, né, do piso da fachada. Para mim é belo e ela tem uma função ecológica. Então, assim, dentro de um condomínio, digamos assim, de uma sociedade menor, já temos conflitos pelo uso.
Isso daqui não tem função hidrológica nenhuma. E é assim que o paisagismo hoje é feito, né? Dentro das nossas cidades. Então, tem um centro comercial, na frente do centro comercial, a gente tem alguns vasos de planta, para disfarçar um pouco as saídas do esgoto, provavelmente que tem energia elétrica, telefone, enfim, com coqueiros que não são nativos, né? Que não têm função de amortecimento de nada. Aqui é a Avenida Getúlio Vargas, em Colatina, calçadas pequenas, muita energia via aérea, temos uma faixa vegetada aqui praticamente de oiti-ipê, não tem nenhuma outra espécie, muitas vagas de estacionamento, né? Isso aqui dá até briga, essas vagas de estacionamento, tanto de um lado quanto do outro, de forma com que hidrologicamente a gente não armazena água nenhuma aqui. Tudo se transforma em escoamento superficial. Aqui é uma foto, né, de um bairro aqui de Colatina, em que nós temos a via aérea de energia elétrica de um lado, do outro lado a gente não tem calçada, né? A via é larga, mas não tem vegetação nenhuma. Então, aqui, várias tipologias de infraestrutura verde, você poderia pensar nelas ao longo dessa via, uma via bastante inclinada, né? O que só concentra escoamento superficial e vai causar problemas seríssimos ambientais. Uma imagem para a gente refletir, né? Quanto do espaço público nós temos dado ao automóvel. Então, as nossas cidades elas são muito mais para automóvel do que para seres vivos, né? Para nós, seres humanos, são calçadas ruins e faixas de pedestre, o restante é tudo para automóvel. Aqui alguns exemplos de bairros novos de Colatina que poderiam já ter sido concebidos com infraestrutura verde, e para os nossos gestores, para os nossos empreendedores, área verde ou é capim ou é grama. Mais do que isso, não se pensa muito em Colatina. Asfalto para os nossos cidadãos tem a ver com desenvolvimento. E nós vimos na disciplina que asfalto nada mais é do que um multiplicador de problemas ambientais. É triste, mas é a nossa realidade. Então, cabe a nós termos mais conhecimento para poder mudar a realidade das nossas cidades. É isso que a gente tinha para tratar na aula de hoje, com alguns conceitos. A ideia é que depois desse conceito, né, que foi muito corrido por causa do final do ano, a gente conseguisse dar um trabalho para vocês fazerem, concepções de infraestrutura verde, mas vocês já estão formando, né? Então vamos deixar formar, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Na nossa próxima aula de hidrologia, a gente vai estar disponibilizando um questionário para ser feito na própria sala de aula, para que a gente consiga finalizar a última atividade avaliativa. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus.